Boa noite, amigos, queridos. Estamos aqui para mais um Evangelho esta noite, pela nossa casa espírita, Irmã Francisca. Pedimos desculpas pelo atraso, mas a tecnologia não deu certo hoje algumas coisas, não conseguimos acessar o YouTube, pedimos desculpa a todos, mas estamos aqui para mais um dia de Evangelho nesta noite maravilhosa, nesta semana que nos aguarda com muito carinho. Boa noite, Sônia. E Boa vamos noite. Lá trabalhar um pouquinho. Tá bom o volume, Silvia? Tá certo? Então tá bom. Queridos amigos, estamos novamente reunidos, né? Com todos vocês que também buscam, né? As mensagens do Evangelho para nos sintonizarmos com as verdades de Jesus. Então, nós pedimos a todos que tranquilize os corações, eleve o pensamento e pedimos a Ti, Senhor, esteja conosco nesses instantes, com imensa alegria que nós estamos novamente entrando em contato com as lições que nos deixastes do Teu Evangelho de amor. Que as Tuas lições, Senhor, sejam essa luz a iluminar os nossos pensamentos, a guiar as nossas escolhas, a estar conosco todos os dias, nos dando a sustentação necessária para que possamos ser melhores e nos tornarmos trabalhadores na sua seara, Senhor. Porque todos nós necessitamos de Ti e sabemos que podemos contar contigo, com Tua paz, com Teu amor e com Tua misericórdia. Vamos então dar início ao nosso Evangelho. Que assim seja, Senhor. Muito bem, nós vamos estamos dando continuidade, né? No capítulo 23, Moral Estranha, e o item que vamos ver hoje é o 7 e o 8, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Então, primeiro tem uma fala de Jesus aqui, e depois a explicação dos espíritos através de Kardec. Então, vamos ao que Jesus nos diz. E a outro disse Jesus, segue-me. E ele lhe disse, Senhor, permite-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixai-os que os mortos enterrem os seus mortos. E tu vai e anuncia o reino de Deus. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 59 a 60. Então, vamos ver o que diz aqui para nós os Espíritos através de Kardec, e depois a gente faz as nossas considerações. O que podem significar estas palavras? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos? As considerações precedentes já nos mostraram, antes de mais nada, que na circunstância em que foram pronunciadas não podiam exprimir uma censura àquele que consideravam dever de piedade filial ir sepultar o pai, mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas através da lembrança ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou em vida e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensinou dizendo, não vos inquieteis com o corpo,
mas pensai antes no Espírito, e de pregar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Muitas vezes, né, é muito difícil compreender isto e realmente colocar na prática esse ensinamento do Cristo, quando ele nos diz, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Não é para que a gente abandone, né, mas para que nós deixemos os mortos seguirem o seu caminho. Porque muitas vezes, agora vamos pensar um pouquinho em nós encarnados. Nós queremos, muitas vezes não aceitamos a morte, o desencarne de algum espírito que nós somos próximos, né? E ficamos aqui naquela... Porque a tristeza é comum, é normal ao espírito, e Jesus nunca disse que não era para ter, porque é um sentimento, ainda que nós temos como espíritos imortais que somos nesse processo de evolução. Não é para fazer de conta que morreu, acabou tudo. Não. Os laços de amor, de carinho, de amizade, eles vão persistir na vida espiritual. Porque se houve realmente um carinho, se houve realmente uma junção de amizade, esses laços não se rompem jamais. Laços de amor é para a eternidade. Então, o que ele está ensinando aqui é que nós deixemos que eles partam com tranquilidade e continuemos a nossa luta, a nossa vida aqui na Terra, né? Não então eu vou esquecer deles. Não é isso, não é esquecer, não é abandonar, não é pegar, acabou, só quando encontrar na vida terrena. Não é isso que Jesus fala. Mas é que nós precisamos nos preocupar menos com o corpo material e mais com o espírito que partiu. Orar por ele quando a gente lembra dele. Vamos chorar de saudade? Vamos. Mas ao mesmo tempo em que choramos de saudade, orar para que esses espíritos possam sentir de nós a saudade, uma saudade tranquila, saudável, porque eles também sentem saudade de nós. E não o apego. Ai, como eu queria que você estivesse aqui. Ai, porque tudo que faz pede para aquele espírito que desencarnou. Isso a gente não dá sossego para eles. Né? Então, deixai os mortos enterrar os seus mortos, é deixar que eles vivam a vida espiritual com tranquilidade. Porque se nós acreditamos na vida espiritual, nós sabemos que vamos nos encontrar. Um partiu primeiro, o outro também vai chegar o seu momento de partir e de encontrar esses espíritos queridos que partiram antes de nós. Então, essa lição nos traz essa reflexão. Como eu estou? Como é para mim o desencarne de um ente querido? Como é para cada um de nós o desencarne dos entes queridos próximos a nós? Quem já viu partir o pai, a mãe, que são os laços fortes que nós temos, né, de amor, esses laços profundos, sabem que a dor da separação, ela é uma causa, uma reação da nossa própria inferioridade como espíritos ainda ligados à matéria. Porque se nós confiamos que esses espíritos partiram, mas do plano espiritual, eles estão melhores porque voltaram à verdadeira vida, vão construir, né, para si um novo momento de vida espiritual, que não vão deixar de pensar em nós, que vão continuar orando por nós, que vão continuar cuidando de nós através de pensamentos de bem, através de preces feitas para Deus nos orientar. Se nós também mantivermos essa ligação amorosa com eles, através da prece, através de lembranças boas,
né? Nós vamos continuar, nós vamos estar sempre ligados. Agora, quando a gente é apegado, que a gente não quer essa separação, nós fazemos eles sofrerem e sofremos também, né? Porque não damos a oportunidade desse espírito se sentir liberto depois de toda a luta de uma vida, né? E se sentir liberto para vivenciar uma vida de paz, de um dever cumprido aqui na vida terrena, de uma jornada programada, né? Um planejamento reencarnatório feito e que foi cumprido. E aí a gente não dá liberdade para esse espírito partir, porque nós queremos eles aqui junto com a gente, estando na condição que for, né? Então, quantos espíritos não demoram para desencarnar, porque aqueles que estão ali, os filhos, ou o marido, ou a mulher, se apegam tanto que não quer que aquele espírito parta. E a dor de ver o sofrimento de um ente querido faz com que o espírito ainda fique aqui, sofrendo, mas para estar ao lado desses espíritos queridos. Então, olha, nós precisamos olhar para dentro de nós e percebermos o tanto que nós ainda somos egoístas com relação a esses momentos que são os momentos de separação momentânea de dois espíritos. E também lembrar que a distância não existe, porque o que nos une, o que nos liga, é o pensamento. São as nossas vibrações que nos liga a esses espíritos queridos. Eles serão os nossos pais para toda a eternidade. Quantos pais nós já tivemos, né, em tantas encarnações? Pode ser que em alguma encarnação nós já fomos pais dos nossos pais. E eu estou dando uma ideia de pai e mãe, né? Mas tem aquele que o esposo, a esposa desencarnou, os filhos desencarnaram, e é um momento muito triste realmente. É aquele momento que parece que acabou. Mas se nós confiamos, nós que somos espíritas, né? E confiamos na vida futura, na vida do espírito, sabemos que somos espíritos imortais vivendo na matéria como um momento numa escola, né, na Terra, para que nós possamos evoluir, né? Como é que é esse momento dessa separação? A gente, muitas vezes, vamos questionar Deus, por que eu passo por isso? Né? Sem pensar que esses espíritos, quando voltam à pátria espiritual, eles estão se libertando da matéria, eles estão se libertando deste mundo de provas e expiações, porque já cumpriram a sua meta. Não é fácil esses momentos, não é, porque nós ainda somos espíritos apegados uns aos outros, né? Mas é um processo de aprendizado. Não é uma frieza, não é frieza, porque há sofrimento, há dor, há muito choro, né? E é importante colocar isso tudo para fora, é importante chorar, é importante não acreditar, porque a gente acredita, mas é importante não mascarar, aceitar a dor que está sentindo, porque aí eu trabalho aquela dor. Não, essa dor, ela é momentânea, ela vai minimizar, porque eu sei que nós vamos nos reencontrar. Essa esperança é que nos dá a possibilidade de vivermos continuarmos o nosso trabalho na vida terrena, né, sem as dores de uma separação. Eu tenho o meu avô, ele e a minha avó se conheceram com 12 anos. Com 15 anos, os dois casaram. A minha avó tinha 15, meu avô tinha acho que uns 16, 17 anos. E eles viveram juntos durante 72 anos. Então, assim, é uma vida, né?
quando ela desencarnou, e eles muito apegados um ao outro, assim, não ficavam sem o outro de jeito nenhum. Uma vez meu avô, um tio que morava em outra cidade, né, fora de São Paulo, veio buscar meu avô para ele fazer um trabalhinho com madeira, fazer uma treliça lá, que ele tinha uma mão excelente para esses trabalhos. E ele foi. A minha avó não podia ir porque tinha feito uma cirurgia recentemente e precisou ficar. No dia seguinte, meu tio trouxe de volta. Fizeram uma viagem aí de 5 horas, porque ele não dormiu a noite inteira, ele chorou a noite inteira de saudade dela, e ela também chorando aqui em São Paulo, na casa dela, de saudade dele. Então, assim, nunca eles ficaram sem estar juntos. Então, precisaram esperar minha avó se recuperar, para levar os dois, né, quando o médico dissesse que ela podia viajar, levar os dois, para ele realizar o trabalho lá na casa do meu tio. Então, assim, eles tinham um laço muito forte. Aí a minha avó desencarnou, também assim que nem o passarinho. Dormiu e desencarnou. Olha, de olhar para o meu avô, eu sofria de ver a dor que ele estava sentindo. Ele falava assim para ela, por que você foi e não me avisou? A gente combinou que nós vamos junto. Assim, para ele, não tinha entendimento de que, por que ela foi na frente? Então, assim, a gente sentia a dor que aquele espírito estava sentindo. 8 meses depois, ele também desencarnou. Então, assim, e foi um crescente dessa dor. Ele não comia, tudo que fazia para ele lembrava do que ela fazia. Imagina, mas era uma vida juntos, né? E um espírito que não tinha esse conhecimento da vida futura. Ele acreditava que ele ia encontrá-la, mas ele não tinha esse conhecimento, e por mais que a gente falasse para ele, ele não entendia, né? Então, nós que hoje temos esse conhecimento da doutrina espírita, que nos mostra a vida futura, como a esperança de reencontro com esses entes que nós amamos, né? Então, nesse momento de separação, que a dor não tome conta do nosso coração. Que seja na medida suficiente para aquele momento, mas para a gente acreditar que continue trabalhando em benefício de nós mesmos para o nosso progresso aqui na Terra. Porque se nós ficamos e um ente querido foi, é porque ele já cumpriu a parte dele e a gente ainda não cumpriu a nossa. Então, qual é o aprendizado que Jesus pede para este espírito que estava conversando com ele, para este rapaz? Né? Deixar os mortos enterrar os mortos. Segue tua vida e deixa que o teu Pai já está nos braços do Senhor. Então, é isso que nós precisamos entender. Aí a gente fala assim, mas o pai, a mãe, ele já tem mais uma idade, a gente sabe que já passou, mas quando é uma criança, quando é um jovem, quando é uma pessoa mais, né, assim, no auge da sua idade, onde está a justiça, que tem uma vida pela frente? Mas se nós acreditamos que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, se nós sabemos dos benefícios de estarmos de volta para o plano espiritual, como que nós podemos achar que ele estaria melhor estando na Terra? Vai ter que passar por todas as dificuldades que a gente sabe, quando é uma criança que vai passar pela adolescência, vai passar pela idade adulta, né? A gente que já vivenciou, nós sabemos as dificuldades que todo mundo vai passar. Então, esse espírito só precisava desse tempo. Ele não precisava passar por todas as dores da vida material. Ele só precisava daquele tempo. Então, olha, a gente fala assim, mas falar é fácil. Eu também acho que falar é fácil. Fica tudo claro. Eu não passei por nenhuma experiência nesse sentido. Eu passei, sim, de um sobrinho neto que morreu com 1 ano. Foi muito doloroso, mas ele também passou um processo muito difícil na encarnação com as questões de respiração.
Então foi uma libertação para aquele espírito, né? E aí, hoje, eu entendo de uma forma diferente, porém, foi um treino muito grande. Eu tenho 4 filhas e quando elas eram pequenas, meu marido falava assim, você pensa na possibilidade de alguma delas desencarnar? Pequena ainda? Nossa, eu não podia nem falar, porque eu já chorava que não uma doida, só de pensar que pudesse acontecer alguma coisa nesse sentido. E aí, eu comecei a estudar, a entender melhor, a compreender melhor a vida futura, a questão do planejamento reencarnatório. Então, quando eu pensava nisso depois, já não era com o mesmo sofrimento do que quando nós começamos a conversar sobre esse assunto, porque a gente também precisa, ao longo da vida, se preparar para isso, né? Eu sei que é doloroso uma mãe ver um filho desencarnar, né? Minhas 2 avós passaram por esse processo e a gente viu o quanto foi de sofrimento para elas. Porém, com muita resignação, com muita fé e muita confiança em Deus. Naquele momento, aprendi muito com as 2, quando aconteceu de desencarnar os tios, os filhos de cada uma delas. Um deles foi o meu pai, e a minha avó, alguns anos depois, veio desencarnar bem depois do meu pai, né? Mas a gente vê o sofrimento, mas com a compreensão de que terminou o seu planejamento reencarnatório. Então, olha o quanto nós precisamos trabalhar em nós para vencer esse egoísmo que ainda temos, né? De querer perto da gente, junto da gente. Dizem, né, que o amor liberta. E se o amor liberta, como que eu quero prender mesmo quem desencarna, né? Eu preciso deixar que o espírito se liberte de verdade e que ele possa viver a sua vida no plano espiritual, que com certeza, quando ele estiver mais consciente, ele vai poder nos ajudar e vai nos receber com tanta alegria. Porque assim como no momento do desencarne, nós estamos nos despedindo, né? Quando ele está chegando no plano espiritual, os entes queridos que lá se encontram estão em festa, recebendo esse espírito que já cumpriu a sua missão. Então, se nós pensarmos desta forma, nós vamos aprendendo pouco a pouco a sentir diferente e confiar que nada acontece se não for para um grande aprendizado para nós. Deus jamais faria com que um filho sofresse simplesmente para ele ficar feliz. Jamais. E que o sofrimento faz parte ainda da nossa condição de espíritos que habitam um planeta de provas e expiações. Então, a dor é que ainda nos faz movimentar para que nós possamos sentir diferente, pensar diferente esse momento do desencarne. Quer seja de um ente querido, de um amigo, né? E o nosso próprio. Porque também tudo isso é um preparo para o nosso desencarne, para que quando a gente desencarnar, nós deixemos os vivos aqui e vamos seguir os nossos amigos desencarnados. E deixemos aqui aqueles que precisam estar ainda continuando o seu planejamento reencarnatório. Então, nós precisamos pensar nos 2 sentidos, e não só naquele de que quando desencarna um ente querido. Não, mas nos preparando também para o nosso desencarne. Porque pode ser hoje, amanhã, daqui a pouco, daqui a uns muitos anos. Todos nós fazemos uma ideia de que seja daqui a muitos anos para que a gente possa viver bastante junto de todo mundo que a gente ama, né? Toda vez que passa por um plano, falar, mas eu ainda tenho tanta coisa para fazer, né? Porque a gente ainda quer estender esse, mesmo estando no mundo de provas e expiações, para estar junto dos nossos entes queridos. Porém, nós precisamos trabalhar isso em nós, para que quando nós desencarnarmos, nós não sejamos um obsessor na vida daqueles que ficaram, né? Mas que a gente acredite nesse amor que nos une
e que a gente possa bater as asas da liberdade que nos é concedida no momento do nosso desencarne. Então, que nós possamos refletir nessas palavras lindas, né, e importantes, e que é tão difícil para nós, como espíritos encarnados, aceitarmos. Então, é um processo de estudar, de refletir, de compreender, né, e porque nós só sabemos realmente da nossa reação quando acontece, né? Quando acontece. E vai acontecer de formas diferentes de um para o outro. Ah, então eu não entendi nada. Não, porque nós não sabemos tudo que vai dentro de nós. Mas se a gente já conhecer, se a gente já tiver o conhecimento, com o tempo nós vamos aprender também a sentir de forma diferente o momento do desencarne. Graças a Deus, hoje já não tem mais aquele sofrimento no momento de um velório ou de um enterro como tinha antigamente, né? Antigamente era um sofrimento que, nossa, era muito doloroso. Hoje, os velórios são mais tranquilos, as pessoas vão lá para orar por aquele espírito, agradecer pela convivência, né? Na esperança de que um dia vamos nos encontrar. Então a gente vê nessas situações um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de entendimento do que Jesus disse aqui. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. E esse enterrar no sentido de levar, né, de dar essa oportunidade da liberdade que esse espírito, com lutas que teve na vida terrena, conquistou na encarnação. Porque nós sabemos que tem 2 momentos que a gente não tem como abrir mão, não tem como barganhar, é nascer e o dia do nosso desencarne. Está lá marcadinho. E esse a gente não vai barganhar com Deus de jeito nenhum, né? Então, que nós possamos realmente refletir nisso e sentir, né, todos esses ensinamentos, mas com profundidade. Não só raciocinar, mas sentir. Vai doer, porque dói, né? É uma separação. Se um filho muda daqui para outro país, como já foi o caso na minha, eu me lembro, nossa, eu chorei muito quando a minha filha mudou para outro país, né? Aí que eu fiquei pensando, puxa vida, que dirá a hora que for desencarnar, se desencarnar na verdade, né? Mas passa, é só aquele momento que dá a sensação da separação. Mas quando há compreensão, há também a oração, que nos aproxima um do outro, os pensamentos positivos, né? E isso é o que nos une. Então, que nós possamos aproveitar ao máximo essa lição, para que a gente possa não ter medo do que está sentindo, não ter medo de aceitar. Olha, realmente para mim é difícil aceitar isso, mas vamos trabalhar, porque nós estamos tendo a oportunidade de fazer isso através desses ensinos, desses estudos do Evangelho, dessas reflexões do Evangelho na nossa vida. Agora vamos partir para a outra parte, que é o passe, e agora é por conta da Sônia, né, Sônia? Vai, amiga. Só vou falar uma coisinha, né, a respeito do Evangelho, né, que me toca muito. É a consolação que ele me dá, né? Essa consolação que Jesus me dá de que um dia eu vou encontrar, de que é um afastamento temporário, mas mesmo assim, se eu tiver um pouco mais, vamos dizer, pronta, eu consigo sentir ainda as vibrações amorosas daqueles que foram, né? Então é isso. Então, agora vamos passar para o passe, não vamos nos esquecer de que a hora do passe é a hora em que nós não pensamos em mais nada. Não pensamos naquele que precisa, não pensamos em nada, só pensamos em nós. Porque o passe, ele vai trazer a reorganização das nossas energias, e daí sim nós vamos colocar essas vibrações que nós recebemos para o próximo. Então, vamos deixar os nossos pensamentos, né, bem centrados em nós,
e pedirmos a proteção de Jesus e dos nossos amigos passistas que estão nessa live, da nossa casa, que eles possam, nesses instantes, unir essas energias amorosas de Jesus para que chegue até nós, aonde estivermos, nos nossos lares, que sintamos essa luz revigorante entrando em todo o nosso ser físico e espiritual, alinhando os nossos centros de força, alinhando, Senhor, as nossas células, para que a saúde, o bem-estar, a harmonia possam estar em nós, através desse passe, através dessas energias que recebemos de Ti. Respirando assim, suavemente, e absorvendo essas energias em todo o nosso ser. Como é bom, Senhor, estar contigo. Como é bom, Senhor, sentir o teu amor pulsando em nós e nos tornando melhores a cada dia, revigorados, prontos para doar, Senhor, aquilo que recebemos e colocar os melhores sentimentos que brotam em nós para todos aqueles que necessitam, Senhor. Que todos aqueles na humanidade, neste planeta azul, que estiverem necessitados, com dores de quaisquer natureza, tanto físicas quanto espirituais, consigam sentir, Senhor, esse bálsamo, acalmando, revigorando e colocando, Senhor, a certeza em nós de que Tu estás conosco. Senhor, é tanto que temos que Te agradecer, mas ainda Te pedimos, esteja em nossos lares nesses instantes, fazendo toda a asepsia necessária nos ambientes, envolvendo a todos aqueles que estão nos nossos lares, com esses bálsamos do Seu amor. Envolva, Senhor, os nossos familiares, os nossos amigos, também aqueles que não são tão amigos, mas que eles possam, Senhor, se tornar a cada dia amigos queridos, pois essa é a nossa verdadeira missão aqui na Terra. Nos amarmos muito, Senhor, assim como Tu nos amastes. Agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que viemos e recebemos neste Seu Evangelho. Agradecemos-te, Senhor, pela vida, agradecemos-te, Senhor, por tudo, enfim. E esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, amigos, muito obrigada pela oportunidade bendita desta noite, por esse assunto que nos traz muitas reflexões
que esse evangelho realmente nos traga a consolação que precisamos para a nossa vida no dia a dia, né? Ele traz o consolo e ele também traz o roteiro a seguir. Obrigada, Sônia. Obrigada a todos que compartilharam conosco aqui no chat, a todos os amigos que trouxeram frases maravilhosas para nós, que todos sejam também fortalecidos em seus lares. Lembrando que nós também teríamos que estar assim acionando o Facebook, a gente não conseguiu hoje, mas vocês podem ir lá se inscrever no canal, né, do YouTube, né? No YouTube, e também lá acionar o sininho para poder receber as notificações quando tivermos alguma atividade acontecendo, tá bom? Então, uma boa noite a todos, que Jesus abençoe a nossa semana, lembrando que esse evangelho vai acontecer todas as terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. Contamos com a presença de todos para este banquete de luz e de paz em nossas vidas e em nossos lares. Até lá, amigos, uma boa noite a todos. Boa noite.